E aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Will e aqui a literatura ganha vida. E também um toquinho de humor, né? Porque a vida é melhor assim. Se você acha que literatura é aquele rolê chato, eu tô aqui pra mudar a sua cabeça. E se você não gosta de ler, deixa que eu leio pra você. Hoje vamos começar com tudo e falar de um conto genial, um dos meus favoritos, O Caso da Vara, do gigante Machado de Assis. Esse cara não é só o maior escritor brasileiro. Ele é um mestre em mostrar a realidade com aquele jeitinho ácido e cheio de ironia. Bora mergulhar nessa história cheia de dilemas, tretas e um final surpreendente? O Caso da Vara. Damião fugiu do seminário às 11 da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano. Foi antes de 1850. Né, galera? Machado de Assis viveu nessa época, século XIX. Passados alguns minutos, parou fechado, envergonhado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Gente, seminarista é a pessoa que está estudando para exercer um cargo no sacerdócio, ou seja, na igreja. Está estudando para virar padre, basicamente. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa? Não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Ou seja, ele estava estudando para ser padre, mas não queria mais. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade, ou seja, um banana. Por si só, não faria coisa útil. Foi ele que levou ao seminário e apresentou ao reitor. Trago-lhe o homem, o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Tá saindo do seminário, né? Venha, acudiu esse. Venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. É importante, né? Ser humilde. A verdadeira grandeza é chã. Chã, gente, significa chão mesmo. Tipo assim, é humilde. Ou seja, a grandeza é algo humilde, né? Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz do seminário. Ou seja, né? De grande, acho que não tinha muita coisa, não. Pelo menos não lá. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem fixar em nenhuma. De repente, exclamou: Vou pegar-me com Sinhá Rita. Pegar-me, gente, significa ir lá, né? Só isso. Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim o cara tava perdido, não tinha ninguém a quem recorrer e foi pegar-se com Sinhá Rita. O seminarista não queria ser seminarista, fugiu. Ele tinha um padrinho, o padrinho era um banana, e aí ele foi pra casa dessa senhora Rita, Sinhá Rita. Sinhá Rita era uma viúva, querida de João Carneiro, o padrinho. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Largo do Capim fica no Rio de Janeiro. Essa história se passa no Rio de Janeiro. Santo nome de Jesus, o que é isso? Bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa, aonde estava reclinada. Marquesa, pessoal, é esse banquinho que parece um divã, só que mais comprido, né? Assim, e tem encosto. Damião acabava de entrar espavorido. Olha essa palavra, espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Então o cara chegou lá arrombando a porta, metendo o pé na porta e falou: Eu vou entrar de qualquer jeito nesse negócio. E aí ela: Santo anjo do Senhor, nome de Jesus, sangue de Cristo, estão roubando minha casa. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechado a chave nem ferrolho. Acho que ninguém tinha medo de ser roubado, né, naquela época. Depois de entrar, espiou pela rótula para ver o padre, e este não deu por ele e ia andando. Rótula é aquela. É o olho mágico, né, de antigamente.
Mas o que é isso, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o reconhecera. Que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo. Não era nada. Descanse e explique-se. Já lhe digo que não pratiquei nenhum crime. Que bom. Isso juro, mas espere. Sinha Rita olhava para ele espantada, e todas as crias da casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os biuros e as mãos. Pessoal, a gente está falando de um texto de 1800, né? Então, existia ainda um fato terrível, que é a escravidão, né? E dentro dessa casa, cuja senhora era a Sinha Rita, ela tinha criadas, né? E elas estavam lá fazendo renda com os bilros, que são esses objetos aí usados para fazer a renda, né? Como se fosse uma espécie de agulha, talvez. Sem a Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário. Estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Como assim? Não posso nada. Pode, pode, querendo, né? Se quiser, pode. Não, replicou ela abanando a cabeça. Não me meto em negócios de sua família, que mal conheço. Então seu pai, que dizem que é zangado. Damião viu-se perdido, ajoelhou-se aos seus pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. Eu não queria de jeito nenhum voltar lá pro seminário. Pode muito, sinha Rita. Peço-lhe, pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma do seu marido, salve-me da morte, porque eu me mato se voltar para aquela casa. Coisa é séria, hein? Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela, né? Vai lá, vai dar certo. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia. Porque não é ela, né? Não! Nada! Nunca! Redarguia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos. Tá desesperadíssimo, né? E repetia que era a sua morte. Sinhá Rita ainda hesitou um tempo. Afinal, perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Esse é ainda pior do que o papai. Não me atende. Duvido que atenda alguém. Não atende? Interrompeu Sinhá Rita, ferida nos seus brios, nos seus pensamentos, né? Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do seu João Carneiro chamá-lo. Então, aí já botou a banca, né? Já e já. Já e já. Se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e correr onde podia ser encontrado. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito lhe falar imediatamente. Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que seu João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Né? Eu acho que você conhece alguma pessoa assim que fala grosso, né? E depois fala, ah, não, tudo bem. O famoso morde-a-sopra, né? Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo. Ande lá, seu padreco, descanse que tudo há de se arranjar. Sinhá Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Então a gata era, né? Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir. Patusca, gente, significa uma pessoa que é engraçada. E eu acho que a gente devia voltar com esse adjetivo, tipo, Ai, ela é tão patusca. mas quando convinha, Brava como o diabo. quis alegrar o rapaz, e apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos riam. Ela contava-lhe piadas e pedia-lhe outras, que ele referia com uma singular graça. Ou seja, tá tentando lhe agradar a moça que tá ajudando ele, né? Uma dessas, estúrdia,
Obrigada a trejeitos, fez rir a uma das criadas de sinhá Rita, que esquecer o trabalho para mirar e escutar o moço. A coitada da menininha riu da piada do Damião. Sinhá Rita pegou uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara! A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Ou seja, ia, né? Coitada. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Quem que será que fez essas cicatrizes, né? E essa queimadura? Contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Ou seja, nem tossir ela podia. Teve pena dela e resolveu apadrinhá-la caso não acabasse a tarefa. Sim, a Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar graça. A culpa era sua. Se há culpa em ter xiste. Xiste é ser engraçadão. Nisto chegou João Carneiro, o banana, né? Padrinho banana. Empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para sinhá Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim, né? Sensata, né? A gente sabe que tem tanta gente aí, né, que, né, na fé. Cá fora também se podia amar e servir ao Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou o que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas. E em seguida afirmou que o castigaria. Que castigar que nada? Interrompeu sinhá Rita. Castigar por quê? Vá lá falar ao seu compadre. Não garanto nada, não creio que seja possível, disse o João Carneiro. Há de ser possível. Afianço eu. Se o senhor quiser, tudo há de se arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora, vá, vá. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um pujar de forças opostas, sabe? Quando a pessoa fica entre duas ações e aí ela trava. Ele ficou assim. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado, ou médico, ou qualquer outra coisa. Vadio que fosse. Ou seja, o cara preferia que sobrinho. Não tá nem aí pro sobrinho, né? É isso que. Não tá nem aí. Mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre. Sem certeza do resultado, e se este fosse negativo, outra luta com sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora, né? O compadre que ele fala é o pai do Damião. Então, assim, a Rita mandando ele falar pro pai do Damião que o filho não serve para ser padre. E aí ele tava com medo, porque ele já sabia, né, que não ia dar muito certo e ele ia ter que voltar e brigar de novo com a sinhá Rita. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força, ficou reverberando na cabeça dele, né, essa frase. Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula e o peito ofegante. Ou seja, o cara já estava doidinho da cabeça, acho que estava pior que o Damião. Os olhares que deitava assim a Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de costura. Oh, perdão, censura. Mesclados de um tênue raio de censura. Por que não lhe pedia outra coisa? Outra coisa, né? Numa linguagem mais 2024. Por que não lhe ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, a Tijuca ou a Jacarepaguá? Mas logo persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho? Conhecia o velho. Era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto, era uma solução.
Cruel, é certo, mas definitiva. Ou seja, ele queria de todo jeito que ele não fosse obrigado a falar com o compadre dele, pai do Damião, né? Preferia que o afilhado dele, Morresse ali naquela hora, tivesse um derrame, um ataque cardíaco. para ele não ter que fazer todo esse, né? Então, insistiu Sinhá Rita, ele fez de um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando algum recurso. Deus do céu, um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar três sets. Ou seja, ele queria que o padre decretasse o fim da igreja, que o mundo acabasse e voltasse em 2012, mas que ele não fizesse isso, só para ele poder ir para casa e jogar cartas, né? Jogar três sets, que é um jogo de cartas. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Então ele tá se comparando com como se fosse tipo, né, o barbeiro de Napoleão, né, que tava ali para enfrentar uma batalha. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava cosido à parede, costurado, né? Com S, coser com S significa costurar. Então ele estava costurado à parede, olhos baixos e esperando, sem solução. Vá, vá, disse sim a Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Ou seja, botou as coisas na mão dele e falou: vai. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou a espada e saiu à campanha. O barbeiro, né? O barbeiro de Napoleão era ele. Damião respirou. Exteriormente, deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, envergonhado. Aqui é acabrunhado, né? Acabrunhado é envergonhado. Sinha Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar, deixe de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu Sinhá Rita, cheia de si. Ou seja, essa mulher, ela não ia fazer nada pelo Damião. Mas o Damião duvidou da capacidade dela de dar ordens, duvidou do poder dela. E aí ela fez o quê? Falou assim: ah, é? Então, pronto. Mandou chamar o padrinho e barbarizou. Ande que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de se... Galhofeiro também é outra palavra que poderia muito bem voltar. Nossa, galhofeiro. Enfim, coisa da minha cabeça. Que ela era patusca e galhofeira, né? Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita e de seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem. E para o fim, voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o viam prender. Hão de ser as moças! Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram 5 vizinhas que iam todas as tardes tomar café com Sinhá Rita. E ali ficavam até o cair da noite. Aquele que gostoso das gatas, né? Muito bom. As discípulas, findo o jantar, tornaram as almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia todo esse mulherio de casa e de fora, né? As vizinhas que vinham de fora e as mulheres de dentro da casa dela, né? Infelizmente, vivendo numa situação extremamente deplorável. O sussurro dos biuros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Ou seja, ninguém entendia o que estava rolando ali, aquela conversinha, aquele burburinho, né? Nem a teologia explicava. Nem latim, era pior que latim. E quem já estudou latim, gente? O língua difícil. Eu já estudei latim, fiz 2 semestres. Três? Dois. 2 semestres. Perdi. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita. E a tarde foi passando depressa. Olha que descolada que ela é, né? Até toca um violãozinho ali na rodinha. E aí uma, né, cantando. Era a tal que fizera a Lucrécia rir. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado. As moças querem ir embora.
Vocês vão gostar muito. Ai, gente, ó, vocês vão amar essa piada que o Damião vai contar. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o xiste e o efeito da piada, né? Ah, nossa, conta aquela piada lá, né? Já perde a graça já. O pior que isso é esquecer a piada, né? Mas enfim. A anedota acabou entre risada das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa, antes da noite. O que estaria acontecendo? Né? Tava demorando demais pro Banana voltar, né? Pro padrinho dele voltar. De instante a instante, ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar. Mandar chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre. E aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Ele ia ser arrastado para o seminário. Damião perguntou assim a Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Ou seja, ele estava desesperado já, né? A ansiedade batendo aqui na cabeça. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a rua ou se era melhor falar a algum vizinho que o fizesse o favor de receber. O pior era a batina, ou seja, tudo podia ser preso, podia ser morto, podia cair do muro, podia ser enxotado pelos vizinhos, mas padre ele não ia virar. Se sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha. Rodaque, gente, é um sobretudo masculino, tá? Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. Tem um rodaque do meu defunto, disse ela, rindo. Será que esse homem morreu mesmo de morte natural, esse marido da Sinhá Rita? Não sei. Mas para que está com esses sustos? Tudo há de se arranjar. Descanse. Descansa, né? Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não. Bradou que não, senhor. Que o Peralta havia de ir ao seminário. Gente, Peralta, mais uma palavra na lista que devia voltar pra gente poder usar, né? Peralta é uma pessoa que faz peraltices, né? Uma pessoa que faz brincadeiras, né? Que faz pegadinhas e tal. Ou então metia-o no aljube ou na presiganga. Gente, aljube e presiganga são tipos de prisão. O aljube é como se fosse um porão e a presiganga é como se fosse um navio presídio, tá? Então, ou seja, se o filho não fosse padre, ele metia ele na prisão. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Ele falou assim, ó, você tem certeza que é melhor ter um padre igual ao seu filho? E aí ele falou, ah, nossa, acho que eu vou pensar durante a noite, melhor não. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Ou seja, pelo menos serviu para alguma coisa o padrinho, né? Fez o pai dele se acalmar. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Então, pelo menos ele é persistente, né? Eu não sei de quem ele tá com mais medo, da Sinhá Rita ou do compadre dele, pai do Damião. Não a tinha por. Voltando, errei, já ia ler de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Sinhá Rita mandou vir um tinteiro de chifre. Olha que lindo o tinteiro de chifre, gente. Eu não sei se ele é feito de chifre mesmo, né? Se for, não é muito bom para os animais, né? Mas achei bem chique, tá? E na meia folha da própria carta escreveu essa resposta, ou seja, ela nem quis pegar uma outra folha, ela escreveu lá mesmo, né? Tipo um zap lá de
de 1800. Joãozinho, ai que lindo, né? Ó, Joãozinho. Ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos. O que será que rola entre esses dois, né? Fechou a carta com obreia. Obreia, gente, é um tipo de selo que fechava a carta, que antigamente era feito com aquele mesmo material da hóstia, tá? E deu-a ao escravo, para que levasse depressa. Voltou-a a reanimar o seminarista. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio agora era dela. Agora a gata vai resolver o problema do Damião. Vamos ver. Hão de ver para quanto presto. Não, que não sou de brincadeiras. Ela não brinca. Era hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia, a menininha, coitada de 11 anos, ainda estava com a almofada, maniando os biuros, já sem ver. Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa. Agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu! Malandra! Nossa Senhora não protege, vadia. Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá! Minha senhora, me perdoe! Não perdoo, não! Assim, a Rita, ela é braba, né? Diaba mesmo. E tornaram ambas à sala. Uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo. A outra dizendo que não, que a havia de castigar. Onde está a vara? Lembra da vara que ela ameaçou? É essa aí. A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinhá Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista: Seu Damião, dá-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a menina, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, seu Damião! Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, pelo nosso senhor. Me acuda, senhor moço! Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos arregalados, instava pela vara, pedia pela vara. Sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou na vara e entregou assim a Rita. Fim do conto. E aí, gostou? Esse final, meu Deus do céu. Dá até uma tacardia aqui. Meu Deus do céu. Gente, esse é um dos meus contos favoritos do Machado de Assis. Porque ele tem uma construção que traz esse. A gente primeiro começa a torcer por ele, né? Pelo Damião. E no final a gente descobre que ele é um baita de um sem vergonha hipócrita, né? Que só quer salvar a própria pele dele. Mas e você? O que faria no lugar do Damião? Coloca aí nos comentários pra eu saber. E olha só, nós estamos falando do maior escritor brasileiro. Gente, o Machado de Assis nunca entrega só uma história. Ele simplesmente bota o espelho da verdade bem na nossa frente para que a gente possa refletir sobre a vida, sobre nossos valores, sobre a nossa hipocrisia, que aparece muito nesse conto. E Machado de Assis foi um homem negro que desafiou o século XIX e deixou aí pra gente um mega legado na literatura mundial. Se você tem alguma sugestão de texto que está em domínio público, lembrando que Machado de Assis é um autor que está em domínio público, toda a obra dele está disponível no site do domínio público, esse conto, inclusive. Você pode ler ele lá, vou deixar aqui no link o conto para você ler na íntegra, se caso você queira, se você não for preguiçosinho ou preguiçosinha, tá? É...
dá o like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e até mais.